Bem-vindo, pessoal, ao programa Pod Sartre, programa que discute o existencialismo político ribeirão-pretano. Eu, Ângelo Lopes, o seu anfitrião. Hoje recebemos aqui Ricardo Jimenez. Além de outras coisas, ele é fundador do blog Calçadão, professor do Instituto Federal, químico de formação na USP enfim. Boa noite. Boa noite, Ângelo. É um prazer estar você aqui, né? Sempre acompanhei teu trabalho. Eu sou das pessoas que acompanha o seu trabalho, acompanha o blog do Calçadão desde o começo, desde a fundação, quando começou a aparecer ali, eu vi chegando a nascer ali, né? Cara, que bom que você está aqui, cara. Eu que agradeço o convite, muito bacana. Também acompanho o seu trabalho desde a época que a gente não sabia quem você era, né? Verdade, a gente conversava de vez em quando ali né, nas redes sociais, não sabia, mas é sempre um prazer. Muito obrigado, Ângelo, pela oportunidade. E, cara, vamos começar a falar de você. Né? Você é professor da USP, né? É químico de formação da USP, professor do Instituto Federal. E o que te levou assim a começar a pensar na questão da parte política? A política, na verdade, sempre fez parte da minha vida. Quando eu estava estudando na USP, eu já fazia política no movimento estudantil. Aliás, eu comecei na política dentro da USP. Me interessei por política ali, era segunda metade dos anos 90, então um momento muito de temperatura muito alta nesse debate, que hoje, inclusive, é esse debate novamente, né? A questão do neoliberalismo, privatizações, Estado mínimo. Então essa discussão, né? Na época estava muito quente a questão da privatização da Petrobras no governo Fernando Henrique. Então toda essa efervescência política me levou a me interessar. Ingressei no movimento estudantil, depois no movimento de pós-graduação, até me filiar ao PCdoB. Me filiei ao PCdoB no final dos anos 90. E fui filiado ao PCdoB até 2006. Depois eu fui cuidar da minha vida, passei num concurso como professor do Estado de Química, né? Me formei na USP, fiz mestrado, passei num concurso como professor do Estado e fui cuidar da vida como professor. Fiquei 14 anos no Estado. Você já saiu do Estado? Agora? Já saí. Aí eu saí em 2016 porque eu passei no concurso do Instituto Federal, né? Então tem essas duas experiências aí de uma rede estadual que está sendo dilapidada por um processo de governos neoliberais no Estado, e uma rede federal que tem muitos dos elementos que nós, professores, lutávamos muito, inclusive na rede estadual, para poder ter, né? Valorização salarial, estrutura de trabalho. Então, são duas realidades que me deram uma experiência muito grande. Agora, a política voltou na minha vida a partir da vitória da Dilma, né, em 2014, e do processo de contestação que o Aécio Neves começou a fazer, e que deu origem a todo esse processo, né, de crescimento da extrema-direita, de crescimento das fake news, de ódio, principalmente nas redes sociais que estavam crescendo naquele momento. E aí eu e mais um grupo de professores, no final de 2014, resolvemos criar o blog O Calçadão, para poder fazer esse debate político nas redes sociais, porque a gente via que as redes estavam em efervescência, mas com muita mentira, muito ódio, muita fake news. E a gente entrou para fazer esse combate, e o Calçadão está completando 10 anos agora. A gente começou como um site de artigos escritos, e hoje o nosso carro-chefe é o Instagram, temos mais de 10 mil seguidores, e por onde a gente faz essa militância, uma militância digital, que é o blog Calçadão. Eu lembro, eu não sei se era propriamente o Calçadão, mas eu estava passando eu estava indo para um evento, acho que no Palace. Eu estava passando, alguém me chamou, falou: você não quer sentar lá? Era uma roda de conversa lá no Calçadão. Eu não sei se tem a ver com o Calçadão mesmo. Falou: é do Calçadão, que não sei o que tem e tal. E aí, assim, me foi muito grato quando eu comecei a ver na rede, blog do Calçadão, eu associei. Tem alguma associação que o pessoal se reunia sentado lá? Tem sim. Aliás, o próprio nome, né? É porque a gente começou fazendo matérias no centro da cidade, porque é o local de mais efervescência, né, da passagem das pessoas ali, na população de Ribeirão Preto. E aí o nome é por isso, porque ali no Calçadão Central é onde passa o trabalhador de maneira real, concreta, né? E a gente criou o Calçadão Digital, por onde o trabalhador passa de maneira digital. Então nosso nome começou ali, depois do centro a gente migrou para as periferias, e aí a nossa pauta passou a ser as periferias de Ribeirão Preto. Aquilo me animou muito,
e do mesmo tempo, assim, me deu uma dor no coração, porque assim, por algumas vezes eu estava fazendo um trabalho à noite lá, e passava lá para ir pro Palace, uma mocinha me chamou, falou, vem cá, vamos discutir, vamos sentar aqui, vamos sentar. Poxa, eu vi aquele negócio, enorme, uma roda enorme, todo mundo conversando. Eu achei aquilo fantástico, cara. Gostei, falei, pô, como que eu queria largar o que eu tô fazendo agora, tá sentado ali para discutir. E aí depois, quando eu comecei a ver o blog Calçadão, aquilo me deu muita satisfação, sabe? Sim. De ver que... E aí eu comecei a ter mais contato de ver você ali nessa situação, né? Passava na tua cabeça ser pré-candidato, ser vereador, ou uma coisa que você já foi construindo, ou te levou isso a essa situação? Olha, eu, assim, passar pela cabeça sempre passa, porque quando a gente gosta de política, a gente quer fazer política das formas que a gente acha que seja importante para fazer a nossa luta. Agora, eu nunca enxerguei uma candidatura a vereador como algo pessoal. Eu tenho vontade de ser, portanto, um dia vou ser. Eu sempre enxerguei uma candidatura a vereador no campo da esquerda, no campo popular progressista, como uma construção. Então você precisa ter gente junto com você, você precisa ter um trabalho por trás de você, precisa ter algo, né, que te dê um embasamento. Então, quando nós começamos com o trabalho do blog Calçadão, que foi uma retomada política da minha vida, que ao mesmo tempo que eu criei o blog Calçadão, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, então comecei a reaprender a militar num partido, um partido complexo, grande, com muitas dificuldades e muita história aqui em Ribeirão Preto. Então, ao mesmo tempo que o Calçadão está completando 10 anos, eu estou completando 10 anos de militância no Partido dos Trabalhadores. Foram concomitantes. Eu decidi fazer as duas coisas. E aprendi muito ao longo desses 10 anos. Todas as vezes que chegava uma eleição municipal, obviamente eu era convidado a sair candidato a vereador, nunca aceitei, porque nunca acreditei que tivesse um trabalho à altura para isso. Não só um trabalho, mas também um conjunto de pessoas que pudesse dar sustentação a esse projeto. Até que chegou 2023 e foi fruto não só do trabalho do blog O Calçadão, nas periferias, porque hoje, por exemplo, como candidato eu posso entrar em qualquer comunidade que eu quiser, eu posso entrar nos bairros que eu quiser, eu posso dialogar com os movimentos que eu quiser, sou sempre muito bem recebido, porque é a legitimidade que o blog Calçadão nos dá de 10 anos, sempre apoiando e fazendo reportagens na cidade inteira. E o Partido dos Trabalhadores, ao longo desses 10 anos, eu consegui construir lá dentro um conjunto, né? Um conjunto de pessoas que pensa mais ou menos igual a mim, que topou esse desafio, porque é um desafio, seja um desafio externo para você conversar com a sociedade, mas um desafio interno ao partido também, porque é um partido muito grande que tem muitas disputas internas. Então, assim, chegou o momento. Eu acho que hoje eu estou preparado, tem um grupo de pessoas junto comigo e tem um trabalho realizado. Então, é o momento e eu acabei aceitando esse desafio. Ricardo, que legal, porque assim, eu vejo, eu acompanho a tua trajetória, né? E que bom, porque pro meu pensamento, a tua candidatura começou naquelas rodas. Sim. Né? Ali todo mundo sentado de perna cruzada ali, dando opinião. Sim. Então, para mim, não é uma construção, não entendo que seja uma construção agora do ano passado. Para mim, eu vejo hoje você, estou entendendo isso hoje, que a construção começou lá atrás. Com certeza. Bom, vamos falar um pouco sobre o blog mesmo, propriamente dito. Ô Ricardo, o que te deu mais prazer ali? Algo que você chegou ali e você falou assim, pô, peguei a coisa na veia, que esse assunto e que te motivou. Porque sempre a gente fica às vezes num marasmo, vai aqui, mas de repente você pega uma veia, você fala assim, não, aquilo é combustível para você ficar, você tocar um ano. O que te marcou assim, que no começo assim que você falou assim, pô, eu tô no lugar certo, eu tô na veia certa e... Eu acho que a nossa vida é feita de paixão, né, Ângelo? A gente tem que estar apaixonado pelas coisas que a gente faz. Uma das paixões da minha vida é ser professor. Sou professor há 22 anos. Nunca deixei a sala de aula. Desde quando eu entrei até hoje, né? A primeira licença que eu tiro agora é para ser candidato a vereador ao longo de 22 anos. Então, a paixão de ser professor. E eu descobri em 2014 a paixão pelo jornalismo. Aí fui procurar saber, me interessei. Gente, por exemplo, como o Felipe, por exemplo, que é um cofundador do Calçadão, foi fazer curso de jornalismo, nos ensina muito sobre jornalismo. E eu me apaixonei por isso. Primeiro porque, olhando a história do blog Calçadão nesses últimos 10 anos, se você for pegar, por exemplo, o nosso site, que foi onde a gente começou, a história dos últimos 10 anos de Ribeirão Preto está escrita lá.
Não só pelos artigos que nós fizemos, mas porque os nossos convidados fizeram também. E as nossas reportagens. A história dos movimentos sociais está ali. Então isso já é um motivo de muito orgulho pra gente, porque é só olhar o blog Calçadão, você vai entender que foi Ribeirão Preto de 2014 para cá, que não é fácil entender, é complexo demais. Agora, o que mais dá prazer é fazer, na verdade, um enfrentamento nas redes, defendendo a democracia, defendendo a verdade, combatendo as fake news. Isso dá muita alegria pra gente. E saber que a gente, em algum momento, navegou contra a maré, porque não foi fácil. Quando a gente criou o blog Calçadão em 2014, era muito mais fácil ter criado um blog para poder apoiar a Lava Jato. Eu teria hoje 50 mil seguidores, né? Se eu tivesse criado um blog para bater no PT, por exemplo. E nós fizemos um movimento contrário. No momento mais difícil da história desse país, inclusive aqui em Ribeirão Preto, a gente criou um veículo de comunicação para navegar contra a maré, para fazer a resistência, para entrar numa trincheira e falar, nós estamos aqui, e aí os anos foram passando, e aquilo que a gente escrevia lá atrás se mostrou como verdade. Não só em relação à perseguição ao impeachment injusto da presidenta Dilma, a perseguição e prisão injusta do presidente Lula, e tudo isso foi se mostrando verdade, as máscaras foram caindo, e é por isso que o blog O Calçadão completa 10 anos hoje, mais vivo do que nunca. Isso é o grande orgulho que eu tenho. Que bom. Teve algum problema com a justiça? Não, nunca. Nunca teve, nunca. Né? Nunca fizemos uma fake news, Ângelo. E às vezes a gente comete erros, né? Comete erros, porque a gente sabe, né? Injustiças, né? Isso a gente comete, pede desculpa quando tem que pedir. Agora, nunca fizemos uma fake news e nunca ofendemos ninguém pessoalmente a ponto de ter problema com a justiça. O nosso debate, ele é um debate na política. Tanto é que tem, hoje, candidatos a prefeito, 2 ou 3, por exemplo, que eu tenho diálogo, e que começou a conversar comigo porque veio reclamar. Pô, você bateu demais em mim. Eu falei, bati na política, né? Então é assim mesmo. As coisas acontecem. Eu imagino quem seja, chorão. Né? Mas sempre foi uma preocupação minha, né? Eu tinha uma preocupação redobrada, porque assim, eu estava no anonimato. Sim. E aí, poxa, eu sempre preocupado em denunciar alguma coisa, mas mostrando um documento logo de cara pro cara, falou, nem vem que não tem, sim, porque aqui eu tenho tudo aqui, sim, né? Então, assim, é um rótulo que é importante. Falei, pô, não tive um problema na justiça, não exato, tive... Isso aí é uma coisa que também eu valorizo muito no meu trabalho. E acontece uma coisa com você, aconteceu com a gente, né? Apesar de nós termos diferenças, mas você chegou o momento, e hoje, até hoje, você era um cara referência, então o que você escrevia na sua coluna era debatido dentro do ambiente político de Ribeirão. E o Calçadão também. Então, quando isso acontece, é muito legal, é muito gratificante. Eu, assim, frequentemente, e tem jornalistas que dão crédito pra gente, sim, porque eu sempre vejo numa determinada emissora alguém falando do Paulo Sartre, fazendo uma referência do Paulo, sim, Sartre, do Leone e do Calçadão. Também, exatamente. E esses são os nossos, são nós três. Não pode esquecer do Leone, exatamente. Boa lembrança, também, exatamente. Grande amigo. Direto, né? Existem referências, mas aí já está dentro de um jornalismo oficial, tal, que é o Pavini, tudo lá, né? Isso. Que também é muito bom. Que é um baita profissional, poxa, né? Um baita profissional. Mas eles fazem essa referência, né? Eu acho muito legal isso, o pessoal da Tati fazer isso. Não é o veículo, mas o profissional em si que chega, sim, lá e fala, dá o crédito mesmo para essa reportagem, para essa notícia, para esse jornalismo, né, que é popular. Né? E outras coisas, né? A gente, ao longo do tempo a gente saiu só do site, começamos a fazer audiovisual, reportagem. Quantas vezes repórteres da Globo, do SBT, da Record entram em contato com a gente falando assim, me passa esse contato que a gente vai fazer uma reportagem. É verdade. Né? Entendeu? E a pessoa vai lá fazer a reportagem, não copiando, mas tendo uma referência do que a gente fez. Isso é muito bom. Eu acho que você já fez isso também, porque muitas das vezes eu já entreguei minhas coisas prontas. Tá aqui, você quer aprofundar? Tá aqui, eu não posso aprofundar porque não tenho perna para isso. Porque exato. Eu preciso de mais recursos. Então, vai lá e do tipo, não vou poder te dar o crédito. Não tem problema, cara. Eu sei como funciona aí, vai. E uma coisa que é muito legal, que as pessoas nos chamam, né? Pô, Ricardo, tá faltando um semáforo aqui da minha rua, vem aqui fazer uma reportagem. Aí eu falo assim, pô, mas a gente não tem tanto alcance assim, né? Pra fazer denúncia. Mas sabe o que as pessoas falam? O Calçadão vem aqui, e daqui a pouco a Globo vem também. Daqui a pouco a Record vem. Cara, e isso é bacana. Principalmente Record, SBT,
não sei como está mais o jornalismo do SBT, se existe ainda, mas assim, vai. Sim. Vai atrás, segue. É verdade. O chefe da redação segue, os jornalistas seguem. Sim. Então eles sabem o seguinte, é porque é uma estrutura menor, nós só temos a Globo mesmo, né, como infelizmente. Então, assim, uma estrutura menor, mas um orçamento tacanho, não sei o que tem, eles se apegam a alguém que tem credibilidade. O Calçadão tem, exatamente. O Rodrigo tem, o Sartre tem. Exatamente. Então, cara, é muito legal isso. Isso é muito porque, bom. Porque, assim, também a gente aparece também porque o jornalismo também tá muito fraco. Tá muito fraco. É verdade. E assim, e o jornalismo comercial, ele não entra em determinados locais. Ou quando entra, vai fazer reportagem enviesada. Vou dar um exemplo das comunidades, por exemplo. Tem um viés de reportagem nas comunidades que é clássico na mídia tradicional. Agora, quando você entra lá numa comunidade e você vai conversar com as pessoas, conhecer a realidade delas, é completamente diferente da narrativa oficial que a gente vê na mídia. Completamente. Então você precisa estar lá, conhecer a pessoa. Né? Eu até a gente criou há um tempo atrás um espaço no blog do Calçadão para contar a história de lutadores anônimos das periferias de Ribeirão Preto. Tem muita gente que faz muita luta. Que trabalha 12, 14, 16 horas por dia, que cuida de pessoa acamada e ao mesmo tempo tem um barzinho, que vai fazer comida para as pessoas. Tem muitas histórias. E isso é o mais bacana. Sabe, assim, se a gente pudesse contar as histórias das pessoas de Ribeirão Preto, a gente teria muita história para contar e muita coisa bacana para aprender. Uhum. E vamos falar um pouco de política pública, periferia. Eu sei que você anda muito para periferia, como eu também ando. Sim. Demais. Aliás, nos encontramos em alguns, tropeçamos em alguns lugares ali, né? E como que você acha? A prefeitura está chegando nesses locais? Como que ela está chegando, né? Chega, mas como chega, né? Porque às vezes uma rua, a gente percebe que uma rua lá foi asfaltada em décadas atrás, né? E ali, e naqueles buracos lá, demonstram ali a fragilidade do poder público ali, porque é esgoto vazando, é água potável misturada vazando, e é uma coisa... Como que você vê isso, cara? O que você vê isso? Como que tá essa população? Porque a impressão que a mídia faz, e a mídia global faz aqui, que aquele pessoal lá é um pessoal que tá lá, que não se tem muita referência, e que é um pessoal até que não vota, né? Do tipo, né? Eles costumam colocar uma pessoa assim, é periférico, exato, é agregado, é fora, é tipo assim, quase um anexo. Isso. Então, como que você tá vendo isso, cara? Olha, o poder público não chega cada vez menos, né? E a gente precisa entender o porquê disso. A Constituição garante um conjunto de direitos, que são os direitos sociais, que se somam aos direitos humanos. São direitos, está na Constituição. Então eu, você, independente de onde a gente mora, o que a gente é, o que a gente pensa, nós temos direito. Saúde, educação, moradia, transporte, segurança, educação e tudo mais. É um rol de direitos, né? Artigo 6º da Constituição, tem um monte lá. As pessoas nas periferias não conhecem isso. Nem na teoria, nem na prática. Às vezes conhecem na teoria, mas na prática não tem. Mas por que a prefeitura não consegue chegar? Óbvio que tem a característica de quem está mandando na prefeitura. Você pega uma prefeitura, por exemplo, como Duarte Nogueira, não chega mesmo na periferia porque não é a natureza dele chegar na periferia. Eu acho que o Nogueira, inclusive, nem conhece a periferia de Ribeirão Preto. Se você soltar ele lá sem o Waze, ele não sai. Né? Em determinados bairros ali, ele não sabe onde ele está. Então tem característica do mandante. Mas a gente tem que entender o porquê que as prefeituras estão cada vez mais longe das pessoas e cada vez mais longe de garantir direitos. Por causa do modelo que a gente adotou nos últimos 40 anos, que é um modelo neoliberal, de privatice e de Estado mínimo. Você pegar a história de Ribeirão, nos anos 90, aconteciam 10 construções por dia em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto teve um boom de construção civil nos anos 90, era chamada de Califórnia brasileira, significa gente chegando. Nós tínhamos 300 mil pessoas em Ribeirão nos anos 90, temos 700 mil hoje. Então foram agregadas 400 mil pessoas na cidade de Ribeirão Preto nos últimos 20 anos. Né? E essas pessoas, elas passaram a morar em grande parte nas periferias. Em empreendimentos que você constrói primeiro para depois levar o serviço. Então a pessoa vai morar, não tem padaria, não tem posto de saúde, não tem escola, não tem ônibus, não tem segurança, não tem nada. Essa é a característica de Ribeirão. E com a prefeitura, com o seu orçamento cada vez mais voltado para quem não precisa. São os ricos, são aqueles que, né,
Você pega, por exemplo, uma região da cidade aqui, uma parte da zona sul de Ribeirão Preto, é como se fosse uma nova Miami. Mas você vai no Jardim Aeroporto, por exemplo, completamente esquecido. O orçamento público não chega lá. O orçamento público está cada vez mais comprometido com o setor financista, quem tem dinheiro, aqui na região o agronegócio, né? Os grandes banqueiros que mandam em parte do orçamento de Ribeirão Preto, não chega na periferia. Então é um modelo. O modelo já dificulta. Uhum. E você imagina quando esse modelo é associado a um prefeito, por exemplo, que não tem o cacuete de olhar para a periferia. Então é abandono total. Eu estava esses dias no Cristo Redentor, que é um bairro recente e populoso. Estava conversando com as pessoas lá, inclusive no final do Cristo Redentor. As pessoas têm dificuldade para poder se locomover dentro do Cristo. É um bairro gigantesco. Você não tem transporte, as pessoas não conseguem se locomover da casa delas no posto de saúde. Elas não têm segurança, não têm iluminação. Né? Você coloca iluminação numa praça, no outro dia a iluminação desapareceu. E é tido como um bairro, né, planejado. Né? Não é planejado coisa nenhuma. Né? Olha, você pega o exemplo. Eu estava em Araraquara esses dias, estava lá cumprimentando os nossos amigos de Araraquara, inclusive o prefeito Edinho, e eu descobri que Araraquara tem 3 UPAs, com 300 mil pessoas. Nós temos 3 com 700. Cara, nós estamos muito atrás de Araraquara. Só falar do tamanho diferente. Não, em proporção. Nós estamos muito atrás de Araraquara. É impressionante. Exatamente. Por quê? A administração de Araraquara também, ela olha a população, ela olha o cidadão. Né? Aqui em Ribeirão Preto, infelizmente, tem uma situação que, não sei se você sabe, assim, as questões, as áreas, as regiões mais periféricas, enfim, você tem uma densidade de população. E a densidade dessas áreas, ela é mal dimensionada, é subdimensionada. Porque aí tanto que quando coloca uma escola, uma creche lá, dá superlotação. Exatamente. Né? Então, assim, já coloca lá os instrumentos públicos necessários e que a Constituição exige, né? Sim. Como você citou no artigo 6º. Mas aquela população está subdimensionada. Exatamente. Né? E até por uma questão de que existe muita moradia irregular e ninguém quer pôr a mão ali. Porque senão, se eu aumentar a densidade aqui, eu tenho que pôr mais orçamento aqui. Exatamente, né? Esse é o problema. Então, e aí a gente cabe o seguinte, né? Cadê a Câmara? Nós não temos um vereador que seja capaz de enxergar a cidade de uma maneira... Nem se for no papel, seria bom que o plano diretor. Vamos discutir o plano diretor. O cara abre o mapa no gabinete dele, que ele fique lá mesmo, mas ele abre o gabinete. Opa, pera um pouquinho aqui. Manda alguém lá, vamos ver isso aqui, ó, tá, tem moradia irregular aqui. Vamos acertar. Exatamente. Porque se você acerta a dimensão habitacional das regiões, resolve muita coisa. Sim. Sai muito dinheiro da Zona Sul e tem que escoar para os lados. É o que a gente discute. Uma cidade, ela não pode ser uma boa cidade se ela só cresce num determinado ponto e se ela não tem planejamento. Aliás, o planejamento em Ribeirão Preto existe, é o planejamento do capital. Onde o capital mais ganha dinheiro é onde leva. Né? E, por exemplo, o dinheiro dos empreendimentos imobiliários continua acontecendo. Eu sou de uma região que é a região oeste, que é uma das regiões que mais cresceu nos últimos anos, uma série de bairros que foram construídos lá, e existe um grave problema de água. Não tem água na Vila Tibério, não tem água no Alto do Ipiranga, não tem água no Sumarezinho, não tem água na cidade universitária. Até um mês atrás não tinha água no Portal do Alto, Planalto Verde, Paulo Gomes Romeu, Jardim Paiva. Por que não tinha água? Porque eles levam os empreendimentos imobiliários, mas não constroem poço de abastecimento. A gente resolveu um problema de parte da região oeste há um mês atrás, porque uma luta de mais de 15 anos construíram agora um poço chamado Poço do Paiva 2, que alimenta o poço do Pico do Mirante, conseguiu agora abastecer e parou um pouco de ter problema de água numa parte da Zona Oeste. Mas o Alto do Ipiranga, o Sumarezinho e a Vila Tibério, não tem água. É só você conversar com as pessoas, você vai ver que semanalmente falta água. Então assim, não tem planejamento. O planejamento de Ribeirão Preto, ele é o planejamento do capital, do dinheiro. E outra coisa, que a gente vai conversar com as pessoas, né? O nosso lema é periferias como centralidade. Eu acho que uma cidade ela só é boa se ela se desenvolve por inteiro. Não é possível você ter investimento só numa parte da cidade e abandonar a outra. Você transforma a cidade num caos. Então é preciso levar investimento para as periferias. Como? O plano diretor é um desses instrumentos. As leis complementares do plano diretor são esses instrumentos. Mas quando vai discutir isso na Câmara, por exemplo, quem é que manda nessa discussão?
São os interesses imobiliários, são os interesses dos especuladores e não o interesse do povo. Exatamente. Né? Essa é a grande dificuldade de Ribeirão. E outra, né? Uma fragilidade de informação que nós temos em Ribeirão. Nós temos assim informação quase que mensal, não, com certeza mensal, de popularidade político, né? Sim. Isso tem. Mas assim, aí quando você pensa fazer assim, como já foi dito há tempo atrás, quase correr com a pessoa, vamos fazer um censo racial em Ribeirão Preto. Pra que isso, né? Sim. Pra quê? Não, pra quê? Mas se você não conhece, se você não tem número, se você não tem estatística, você não consegue levar política. Eu não levo política. Exatamente. Então, assim, aonde estão, quantos são, como que é estão outra coisa? Fome. Tem pessoas que passam fome em Ribeirão Preto. Passam fome em Ribeirão Preto. Quem são elas? Onde elas estão? Os CRAS têm essa informação? Eu te digo com toda certeza, apesar que eu sempre considero que os servidores públicos que estão ali fazendo o serviço, eles não são os culpados pelos problemas. O sistema é o culpado. Mas eu te falo, a rede de CRAS hoje em Ribeirão Preto não sabe onde as pessoas passam fome. E as pessoas que passam fome não conseguem chegar no CRAS. E se chega, não resolve o seu problema. Tem pessoas comendo, Ângelo, eu andando pela cidade, comendo ração de cachorro, com leite. Acontece isso em comunidade de Ribeirão Preto. Acontece. Não tem um censo. Não se sabe quem passa fome. Porque se você não sabe onde as pessoas estão passando fome, como é que você vai levar alimento? E uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto tem um banco de alimentos. Uma cidade como Ribeirão Preto, que não olha, por exemplo, uma região, que é a Zona Leste, onde tem lá a Fazenda da Barra, e os assentamentos, e deixa o assentamento absolutamente abandonado. E uma série de famílias que fazem o chamado cinturão verde, que de verde não tem nada, porque eles estão abandonados, que poderiam estar produzindo alimento em Ribeirão Preto. Segurança alimentar é uma situação que Ribeirão Preto não tem nenhuma política. E as pessoas passam fome. E isso é terrível. Terrível. Cara, como que em Ribeirão Preto, assim, existe uma vocação, principalmente com o PSDB, que já tem uma vocação nacional para isso, de distorcer números, distorcer dados. Uma delas, assim, que coloca Ribeirão Preto no topo das cidades do país, né? Aquela questão do CAPAG, né? Que é a capacidade de pagamento. Então, talvez você não saiba, e Ribeirão, e até o próprio PSDB tem até vergonha de falar isso. Ribeirão Preto é a terceira cidade do Brasil em capacidade de pagamento. Como pode isso? Exato. Né? Por uma simples razão. Você pega a capacidade, e essa capacidade de pagamento, ela te propicia você pegar empréstimo até no exterior. Como está acontecendo. É o que está acontecendo. O que está acontecendo. Mas como que se faz isso? Né? A dívida da Coderp não está nesse CAPAG, da administração direta, indireta, da Transerp não está, da Coab, que é bilionária, não está. Né? E aí a cidade vai se endividando, vai se endividando, vai se endividando. E quanto mais chega, ainda a capacidade de Ribeirão Preto de pagamento fica boa, fica positiva. Né? Então, é uma impressão. Do mesmo modo que Ribeirão Preto está superestimado numa capacidade de pagamento, tem gente passando fome do outro lado. Exatamente. E com uma população subdimensionada em questões de miséria, em situação de miséria. E você não levanta dados para poder produzir política pública para isso. Não, cara, porque isso que é grave. Sim. Tanto aqui como aqui, nas duas pontas, a distorção é muito grande. Né? Então, quando você... Para que serve esse CAPAG? Não existia na política pública. Ele apareceu porque é um dado de banco. Qual que é a capacidade financeira de pagamento de uma prefeitura? Essa, pô. Então vamos oferecer crédito ali. Dali. Agora, que projetos vão ser aprovados, né? Porque você pega uma cidade, por exemplo, como Ribeirão, tá aí aprovando projetos. Será que construir um centro administrativo é o primordial para uma cidade? Será que um projeto os projetos que o Nogueira tem feito é o que Ribeirão Preto precisa? Existe uma consulta pública mínima para saber o que a população pensa, o que a população quer, que é o orçamento participativo, que eu acho que deveria existir como uma política de Estado e não como uma política de partido. Aí entra o PT, entra algum partido mais popular, estabelece o orçamento participativo. Daqui a pouco não existe mais. Eu acho que a população tem que, ela tem que opinar sobre as coisas. Mas tem gente que
defende o orçamento impositivo, né? Exatamente. O vereador lá, eu quero um orçamento impositivo. Que eu sou contra isso também. Que bom. Quem tem que opinar no orçamento é o povo. Exatamente. Entendeu? Eu prefiro muito mais ouvir as pessoas lá da Vila Virgínia, do Parque Ribeirão, do que um vereador carimbando uma emenda. Eu sou completamente contra isso. Mas até, eu acho que você chega lá, né, até uma informação para te passar. Quando você estiver lá, pega esse CAPAG e fala, vamos resolver isso, vamos colocar a dívida da administração indireta para dentro, vamos ver onde a gente fica. Não é só a questão de onde fica, né? Porque ninguém vai emprestar dinheiro para fazer um centro administrativo, como você bem citou, né? Se você também tem uma capacidade, você tem gente passando fome do outro lado. Exatamente. O Banco Internacional tem essa preocupação. Sim. Assim, eu não vou pôr dinheiro aí, cara. Exatamente. Se você tem um problema de fome na cidade, você tem uma dimensão de população ali que está em estado de miséria, o Banco Internacional não, velho, não vou pôr dinheiro aqui, não. Vou te falar outro dado. Falamos da fome. Vamos falar da moradia. É um problema gravíssimo em Ribeirão. Uhum. Você tem aí mais de 100 comunidades. O movimento de moradia catalogou mais de 100 comunidades. Tem um número aí que, inclusive, a prefeitura negou por muito tempo e depois ela acabou assumindo como verdadeiro. Mais ou menos 47, 49 mil pessoas morando em comunidades ou em habitações precárias. Essa é a situação de Ribeirão. O prefeito fez uma lista, eu acho que está com quase 50 comunidades a lista da prefeitura, que são comunidades que podem passar pelo processo de regularização fundiária urbana. Já tem lei para isso no município, tem lei federal, ou seja, está tudo pronto, né, para poder fazer esse processo. O prefeito faz essa lista e ele diz o seguinte, tudo bem, quer regularizar a sua comunidade? Faz aí uma espécie de vaquinha entre vocês, fica 600 mil, R$1 milhão para poder fazer o projeto. A comunidade Nazaré Paulista, lá na Zona Norte, ao lado do aeroporto, ela conseguiu isso através de um movimento social que ofereceu a construção desse projeto para Nazaré Paulista. Custaria quase R$1 milhão. A prefeitura deveria fazer isso. Não é papel da prefeitura? Eu vou fazer um plano municipal de regularização fundiária com dinheiro da prefeitura, com esse dinheiro. Não tem crédito? Então arruma crédito. Eu acho que, eu não vou citar números aqui, mas com R$1 milhão você faz o projeto de regularização na maioria das comunidades. E depois você vai fazer o processo de urbanização. Pode acontecer no Jardim Aeroporto em dezenas de comunidades que estão lá, todas elas prontas. A Nazaré é um exemplo disso. Ali perto de onde eu moro, que é a comunidade dos Trilhos, ali na Avenida Rio Pardo, que é um problema sério ali de impedimento, inclusive, do desenvolvimento daquela região. A não ligação da Avenida Rio Pardo, que é histórica. Todo mundo promete aquilo, nunca faz. Porque aquela região é do governo federal, né? Tem a ferrovia que passa ali. Ou seja, ali seria um processo de regularização fundiária urbana que já aconteceu ali perto, né, na comunidade do Monte Alegre, e não sai do papel. Aí o prefeito diz que é a própria comunidade que tem que fazer isso, e aí ele pega dinheiro ou vende terreno para construir um centro administrativo. Tá tudo errado. Exatamente. Aí faz e gasta uma grana, né, naquele corredor da Dom Pedro. Exato. Que não era para ser. Vamos falar sobre o corredor, né? Podemos falar sobre isso também. Cara, não era para ser, porque se você pensar lá que a Rio Pardo tinha que ser aberta e não houve vontade política para isso, porque já tinha encaminhamento legislativo do passado, muito do passado, para abrir aquela área como doação daquela área e deixou aquilo quieto, aí não faz o que tem que ser feito e vai lá e investe uma grana. Exato. Pra dar dor de cabeça pra todo mundo. Exato. Tá bonita a avenida? Tá bonita. Tá legal. Mas é muito. Desde que você não olha para os lados. Senão você só vai ver placa de aluga, se vende. Mais de 80. Inclusive encontrei 2 deles que saíram da Dom Pedro e hoje estão trabalhando na Rua Javari. A Rua Javari, inclusive, está explodindo economicamente, viu? Ali, eu já fiz 2 reportagens ali. A Rua Javari é o coração comercial. Tá migrando, né? É o coração comercial da Zona Norte. E a Dom Pedro morrendo. Por quê? Eu não sou contra corredor de ônibus. Só que cada avenida e cada região tem a sua característica. Se você pegar o projeto de corredor de ônibus da Avenida do Café, deu certo. Mas não é o mesmo projeto da Dom Pedro. A Avenida do Café você pode estacionar. Tem bolsões de estacionamento dos 2 lados. Então não é o mesmo projeto da Dom Pedro. Aí você pega a Dom Pedro, você proíbe o estacionamento dos 2 lados da avenida, você não faz as obras complementares, nem na Rio Pardo e nem nas ruas laterais, e pior, você coloca a área azul em todas as ruas da Rio Grande do Norte, da Rio Grande do Sul para cima. As pessoas não podem estacionar. Mata o comércio. Não, acabou. E aí? Eu vou te falar uma coisa assim, eu sou do Ipiranga, né? Eu morei muito tempo lá, décadas lá. Então eu conheço bem aquilo, né?
não tem. Você fala assim, lá tem o negócio da ferrovia, então vai para Maranhão, que é do lado, sim, abre lá. Sim. Mas assim, acabou com o comércio e eu sei, por eu ser morador lá, e fui morador muitos anos lá, eu acompanhei essa história. Então existia um projeto, e esse projeto era um projeto realmente meia boca, para não gastar muito, porque existia uma possibilidade de estourar, de abrir a Rio Pardo até no Cristo Redentor, né? Então, deixaram tudo quietinho. Colocaram uma vereadora da situação para cuidar de uma CEE, que eles mesmos disseram, vamos fazer uma CEE aqui. Mudaram o projeto, afastaram simplesmente os comerciantes. E eu venho falando desde sempre que os imóveis, naquele modelo que foi substituído, eles perderiam valor porque eles não seriam mais imóveis para comércio. Ou seja, vira estacionamento ou você derruba e faz alguma coisa com recuo. Exato. Cara, é de dar pena. Dá pena, porque assim, dá pena e depois o pessoal fala assim, você tem raiva do pessoal da Câmara? De certa forma, sim. Né? De certa forma, sim, porque agiram mal com a população do Ipiranga. Né? Como várias outras, né? Mas agiram muito mal. Agiram mal com os proprietários de imóveis dali. Acabou. Tem imóvel ali que não serve para nada. É só ir lá conversar com as pessoas para você ver. E aí fica uma narrativa, né? Uma parte dizendo, não, os comerciantes estão reclamando porque eles não querem o avanço das coisas, né? Aí, gente, vamos lá, vai lá conversar com as pessoas. Vai conversar com as pessoas do Planalto Verde 1. Elas têm um projeto lá de abrir as ruas que hoje é a comunidade dos trilhos. Tem um projeto lá, já feito por eles. Eles mesmos já apresentaram na prefeitura várias vezes as associações de moradores que se organizam ali. Tá lá, pronto. E aquela situação da Rio Pardo, a comunidade não urbanizada, impede o desenvolvimento econômico ali, do Planalto Verde 1, de avenidas importantes como a Maria Tereza Braga Serri, que é um corredor importante, que seria beneficiado com isso. Então, assim, isso sem falar, lá para dentro do Ipiranga, você vai pegar, por exemplo, as avenidas que cruzam ali a Via Norte. Tem um problema de tráfego ali também. Você tá na Via Norte, você vai subir ali a rua São Francisco, ali poderia ser aberto também. Na verdade, Ângelo, Ribeirão Preto é muito bem ligado norte e sul, né? Tem até um corredor de ônibus que o prefeito colocou norte e sul. Mas se você for ver a ligação leste-oeste, ela é historicamente impedida. Impedida. Não tem, o tráfego não flui da região leste para a região oeste. Os Campos Elíseos e o Ipiranga. São bairros irmãos, nasceram juntos, mas eles são separados. E essa questão de segurar... Eles estão segurando economicamente o Ipiranga, porque você não resolveu o problema da Rio Pardo. Você imagina o que seria, o que é hoje, é um horror, né? E o que seria a Rio Pardo se você abrisse ela, que se tornaria um corredor, não é um corredor de passagem, é um corredor comercial. Que pegava ali a entrada da Via Norte, onde a gente falou da São Francisco, até a saída do anel viário, ligando lá o Cristo Redentor e os bairros que estão sendo ligados ali na região. Então, assim, mudaria a cara totalmente do Ipiranga e da Zona Oeste, do José Sampaio, do Planalto, do Paiva. O Jardim Paiva é um bairro prejudicado. Ele não se desenvolve porque as pessoas não conseguem chegar lá. E falando em Ipiranga, você quer falar de ACI? Podemos falar. Eu quero falar, porque assim, eu fico pensando o seguinte, a ACI está ali no Ipiranga, a gente está falando do Ipiranga, entramos para falar acabamos ficando no Ipiranga. Tá vendo tudo aquilo acontecer, viu a modificação do projeto, não falou nada. E hoje, os representantes da ACI, da CIRP, vão nas inaugurações, reclamam do prefeito pra caramba, mas vai lá tirar foto do lado dele. Então, que tipo de que subserviência é essa da CIRP e da Câmara Municipal? Então, que deveriam estar... O pior a CIRP, dos dois são muito péssimo. Mas a CIRP zelar pelo patrimônio dela, que é o comerciante, que fica acabando com aquilo. E a Câmara Municipal, tipo... Mas assim, o pessoal está acabando com a cidade. Agora os caras estão falando que está acabando com a cidade, está acabando com o centro, que acabou com o Dom Pedro. Nas inaugurações eu fico olhando e falo, mas como, cara pálido? Né? Então, aí eu tenho duas questões. Né? A primeira, a questão do papel da ACI como representação do interesse do comerciante. Eu ando às periferias. Eu já fui nos Campos Elíseos, já conversei sobre isso, já estive na Zona Norte, eu ando muito na Zona Norte. Ando os corredores comerciais, porque o Calçadão faz reportagem em corredor comercial da periferia, defendendo justamente o desenvolvimento comercial local, geração de emprego local,
que você cria emprego perto da moradia, você melhora a mobilidade. Então, isso são pautas que a gente defende no blog Calçadão e que eu tenho defendido nas minhas caminhadas. E eu converso com os comerciantes. Eles dizem que eles nunca, do pequeno ao grande. Eu conversei com vários pequenos comerciantes, da Rua Javari, da Avenida Recife, de várias, da periferia. Pequenos comerciantes. A CI já esteve aqui? Nunca. Nunca ouviram falar. Nunca tiveram contato. E falei com grandes comerciantes. Um grande dono de posto de gasolina, de combustível da Avenida Brasil. Estive conversando com ele e perguntei da CI. Ele falou, nunca esteve aqui. Não sei, nunca conversei. Então, como é que faz? Assim. Isso do ponto de vista da representação. Tem um outro ponto, que é a questão política. A gente falou de 2014, né? Que começou essa efervescência política, direita e tudo mais, né? A CI tem um lado ideológico muito forte, né? Tem. Outro dia eu fiquei sabendo que um representante da CI teve numa reunião no PT, que é legítimo, nós estamos num processo eleitoral. Por que a CI não pode querer saber o que o PT está discutindo? Acho que tem até o dever disso. Uhum. E parece que o rapaz que foi lá na reunião foi até ameaçado de demissão, pelo que me contaram. Então esse aspecto ideológico, ele serve para quê? Porque a sociedade é uma sociedade múltipla, né? Se a gente for falar assim, então eu acho que o Ângelo é de direita, eu não vou mais conversar com o Ângelo. Uhum. Não vou lá. Pelo contrário, tem que discutir. Não é isso? Tem que discutir. Então tem essa questão ideológica. Eu acho que a CI, por muito tempo, de 2014 para cá, gastou muita energia nesse processo que foi criado no Brasil, né, que eles chamam de polarização. Eu acho que não é polarizado. A direita sim puxa para um lado, mas isso é uma outra questão. Gastaram muita energia disso, inclusive financiando movimentos, né, participando de movimentos fora Dilma. Eu acho que isso está errado. Eu acho que uma instituição que representa o comerciante com a complexidade e a multiplicidade de comerciantes que nós temos, não deveria se pautar pelo lado ideológico, que deveria estar na periferia. O que se percebe, e se percebe muito claramente, você deve ter observado isso, nas eleições majoritárias, né, e de deputado estadual, federal. É um corredor para candidatos de fora vir aqui e candidatos midiáticos, né? Exato. De uma parte da direita. Isso. Para vir aqui. E aí é uma entidade que é uma Câmara menor, né? Exato. Não. Eu também sou contra isso. É um assunto polêmico, não podemos falar também. Mas, não, é um absurdo chegar... Cara, por que se incomoda tanto com o número de vereadores e não se comove com o aumento de salários deles? Exato. Isso sim. Né? O aumento já foi provado, a gente entrou nesse debate pelo Blog Calçadão. Era provado, o aumento do número de vereadores não ia aumentar o tamanho do espaço físico lá, porque já fizeram uma reforma para poder ter os 27 vereadores no passado. Não ia aumentar. Não tinha os 27. Então. E depois daquela reforma para poder acomodar. E o orçamento não ia aumentar em nada. Estava dentro do próprio orçamento, entendeu? Então, assim, na verdade, é a antipolítica, né, Ângelo? É a antipolítica. Eu não vou colocar 27 vereadores, eu vou colocar 22. E talvez os 22 eu consiga controlar mais facilmente. Não, porque tem 3 ali. Existem 3 vereadores ali que têm uma aderência, e tem outros que simpatizantes. Então fica mais fácil, né? Tocar a coisa desse jeito, né? Eu sou como o presidente Lula, a gente não pode ter medo da política. A política, ela é o espaço de solução de problemas. Quanto mais política, melhor. Quanto menos política, mais espaço para o fascismo. Uhum. Essa é a minha posição e defendo ela em todos os lugares. E como que você está vendo essa questão do fascismo, da extrema-direita, você estando no PT, como que ela está acontecendo? Eu acho que ela já foi muito mais forte. Não, hoje, né? Hoje, agora nessa eleição que você está com o pé no chão aí. Sim, eu não vejo isso. Nas periferias eu não vejo isso. Eu não vejo isso nem num grupo que teve muito, né, ligado à direita, que é a questão dos evangélicos, né? Nem nesse grupo eu tenho visto. As pessoas estão cada vez mais preocupadas hoje, e que bom que isso está acontecendo. Com a sua moradia, com o quanto elas estão gastando no supermercado. As pessoas falam muito disso, o preço da alimentação. Todo lugar que a gente anda, tá caro os alimentos. Então as pessoas estão voltando a se preocupar com o dia a dia, né? Com a sua sobrevivência e com a questão política por trás das coisas. Eu vou te passar até um dado de bastidor para você, aí depois em off a gente pode até falar mais, mas assim, logo vai começar a se estimular uma
uma batalha ideológica e que não está tendo, felizmente não está tendo. Por quê? Para impedir o crescimento de um candidato. Sim. Né? O candidato PT está crescendo. Sim. E uma briga ideológica agora, né? Seria comprometer Porque, muito. na verdade, eu posso falar aqui? Pode. Porque, na verdade, essa briga ideológica ela vai mascarar uma outra realidade, né? A realidade de que existe uma candidatura aí que não difere em nada do prefeito que está saindo. Exatamente. Ela é a mesma base. Eu vou dizer o seguinte, eu costumo dizer, o Nogueira 3.0. Com todo respeito ao candidato, que inclusive eu tenho relação também pelo bloco, todo respeito, mas sim, uma coisa é a pessoa, outra coisa é o projeto que está sendo construído. Se você pega um barco e coloca nesse barco todo mundo que estava no barco do Nogueira, eu tenho a liberdade de chamar esse barcão de Nogueira 3.0. Não, então, é o resultado da mesma coisa. É o resultado da mesma coisa. Mas assim, eu sempre costumo falar pro pessoal, e quando você. Não dá para você ficar romantizando, mas também não dá para você também intelectualizar muito. Vamos falar claramente, hoje, uma briga ideológica hoje na campanha de Ribeirão Preto. A quem interessa? Exatamente. A quem interessa. E agora, eu tô falando isso antes de acontecer. Né? Tô falando antes de acontecer. Por quê? Vamos falar, tá variando de novo, né? Não, vai acontecer. Vai acontecer. A quem interessa uma briga ideológica agora? Então, a gente tô berrando agora porque, sabe, eu fico passado com esse tipo de coisa. Tem certas situações que eu não deveria saber. Então... E é por isso que eu digo assim, eu vou dizer mais, né? Inclusive para o candidato que eu apoio, né? Que é o candidato do PT. Se me perguntar a minha opinião, eu daria. Eu já entro nesse debate logo de cara a respeito da natureza da candidatura que está liderando as pesquisas. E já mostro logo de cara que ela não tem diferença nenhuma com o prefeito que está saindo. Porque algumas lideranças ali que foram presidente da Câmara de Vereadores, que aprovaram tudo que o prefeito queria, o vice-prefeito, né, que é candidato a vereador agora, tá lá, né, o governador Tarcísio, que apoiou ambos, tá, né, por trás disso. Qual é a diferença? Eu pergunto, Ângelo, qual vai ser a diferença da política de moradia? Qual vai ser a diferença da política de terceirização da saúde, da educação, se os mesmos que votaram tudo estão lá? Eu quero que me mostrem qual é a diferença. Então, se eu sou o candidato do PT, eu já estaria mostrando isso na televisão agora. Exatamente para evitar esse tipo de coisa. Exatamente, eu sou a favor disso também, porque eu já vi muita coisa, a gente chorar muito por velório chique, né? Não adianta. Sim. Não, vamos correr agora, vamos pegar na mão e vamos botar a boca no trombone, porque, cara, vamos falar de uma questão aqui. Você deve ter visto o vídeo, a gente já comentou aí em off, de um vídeo do proprietário da Familiare, né? Que está lá em frente ao, vamos dizer assim, o que foi a elite da elite de Ribeirão Preto, da Recra, está ali e inconformado com as obras e com os clientes que sumiram de lá. E aí, cara, o prefeito publica o vídeo, compartilha o vídeo com seus secretário, com seus amigos, vamos lá prestigiar e leve mais um. Né? O que você acha disso? Eu estou falando disso nesse todo, mas assim, a questão dos atrasos das obras, não sei, a 9 de julho foi prometida, parece que tem amnésia. Sim. Foi prometida para setembro. Exatamente. Nós estamos em setembro. As obras, não, vai ser em setembro. Eu falando lá, olha, o cronograma fala que é em 2025. Não, é setembro. E não vai nem ser, vai ser depois do carnaval, né? A gente sabe que é atrás. Mas o que você me fala disso, cara? É vergonha alheia ou ele tá tirando sarro na nossa cara? Não, acho que ele tá tirando sarro na nossa cara. Eu acho que é uma falta de respeito. Uma falta de respeito com o comerciante. Eu fiz uma reportagem há 2 meses atrás, menos que isso, na 9 de julho. E eu conversei com alguns comerciantes. Conversei com uma senhora que é dona de uma loja de roupa, de um brechó, na esquina, ali da 9 de julho. 40 anos de loja. Ela ia fechar na semana seguinte. O sebo também que eu comprava lá também já. Você imagina o que é isso? 40 anos vai fechar. Então, assim, acho que já fechou, viu? Fechou. Então, assim, que é isso? Eu acho que é uma falta, inclusive, de sentimento com as pessoas. Não dá pra...
Ricardo, não tem sentimento. Não, Uma não coisa tem. assim, não tem, porque a partir do momento que quando o pessoal já previa e alguém discutia a questão dos corredores da Dom Pedro, voltando a falar, e alguém falou assim, vai ter muita gente vivendo para vender lenço, porque vai ter muita gente chorando. Porque todo mundo sabia o que ia acontecer. Eu quero aproveitar isso aí para falar duas coisas. Primeiro, a gente sabe que esse dinheiro que foi feito, o projeto de mobilidade de Ribeirão Preto, veio do governo federal. Já era para ter vindo em 2013, né, quando foi aprovado e tudo mais. Veio na mão do Nogueira. O dinheiro é do governo federal, mas o projeto é do Duarte Nogueira. Eu preciso dizer isso. O projeto da Dom Pedro, que foi feito do jeito que fez, é do Nogueira. O atraso nas obras é do Nogueira, porque tem muita gente querendo jogar no colo do PT também isso aí. O dinheiro que vem da mobilidade. O dinheiro da mobilidade é importantíssimo. E outras cidades usaram ele muito melhor do que Ribeirão Preto. Mas a gente precisa, às vezes, falar o beabá. Falou assim, o dinheiro veio, o recurso veio, mas ninguém conhece Ribeirão Preto a ponto de chegar a um projeto pronto aqui. Exatamente. Foi feito um projeto que não era esse. Sim. Foi modificado pelo Nogueira. Modificado. Essa é a verdade, tem que ser colocada. E colocou todo a amparar a aparato do governo e do legislativo também, fazendo um CE lá para afastar todo mundo. Isso. Enfim. E vamos empurrando isso aí. E as pessoas que vão fechando o comércio, manda mais um ali. Isso é um deboche, né? Deboche. E eu quero falar de outra coisa, aproveitando esse negócio de verba de governo federal. Tem um candidato dizendo que está trazendo 30 milhões aí para saúde em Ribeirão Preto. Dos 2 bi? De emenda. Dos 2 bi necessários para construir. Aí foi lá conversar com o governador Tarcísio e falou: senhor, se você me trouxer 30 milhões, eu dou 40. Ele fala: eu trouxe 30 milhões. Assim como o Baleia também, às vezes fala aí, eu trouxe dinheiro do governo federal. Só para deixar claro. Não. Tá, então vamos lá. Tá? Então, dinheiro do governo federal. Então, assim, vamos ser didáticos, né? O dinheiro é do governo federal, ele está fazendo de ponte, ok? Isso. Né? A da emenda lá impositiva que ele tem, do Ricardo, né? Tá tudo certo, sim, né? Vai usar esse dinheiro? Não vai usar. Porque um hospital daquele, orçamento para construção e equipamento de tudo, ele custa 2 bi. Exatamente. Enquanto não se começa, enquanto não se tem um projeto aprovado, nem esses 30 milhões, ou seja, é uma emenda fake. Isso. Né? E é um repasse também do governador por vias de recurso fake também. Mas para quem defendeu o 14º de aposentado, você vai esperar o quê, Ricardo? Eu acho que esse debate tem que ser feito na televisão. Por isso que nós não temos debate. Exatamente. Ninguém quer debate. Entendeu? Como que eu pergunto, cara, o que você tem a dizer sobre o 14º salário de aposentado? O pessoal da Vila Tibério, do Campos Elíseos, o pessoal mais antigo. O que você vai falar numa situação de que você estava prometendo 14º sem orçamento? Exatamente. Você estava falando em agosto de 14º, quando o ano está para acabar e não tem isso não está previsto no orçamento. Né? E aí a gente fica conversando esse negócio de 30 milhões porque eu trouxe o dinheiro do governo federal, como você está dizendo aí, é só uma maquiagenzinha que não vai dar conta do negócio. Enquanto isso, a saúde primária aqui em Ribeirão Preto, as equipes de saúde da família totalmente dizimadas, não existe mais. As pessoas não conseguem marcar consulta nas UBSs, porque o agendamento é maluco, ninguém entende. As pessoas chegam no posto de saúde 7 horas da manhã, na hora que chega no guichê já encerrou. Eu conheço pessoas que ficaram 6 meses para conseguir uma consulta e depois passaram mal, e aí eles vão parar onde? Nas UPAs. Onde Ribeirão Preto tem 700 mil pessoas e só tem 3. Cara, eu defendo uma coisa, o seguinte, são 30 milhões e 50 milhões, tá? 80 milhões. E eles fizeram o aporte, né? A emenda foi feita e está legal. Você sabe o que isso representa? Que 80 milhões do orçamento vai estar travado. Sim. E precisando construir hospital em qualquer ponto do Brasil, e esse orçamento travado em 80 milhões. E não vai acontecer esse ano, não vai acontecer o ano que vem, não vai acontecer o outro. Pois é. Né? Ele vai acontecer no momento que você chegar, regularizar, fazer o projeto, que você começar a precisar pagar alguma coisa. Ele vai estar lá parado. Ele não está nem no cofre do governo do estado, né? E muito menos aqui no orçamento da USP, né? do HC.
É ali que as pessoas estão nos vendo, né? Estão vendo ali, né? Eu queria dizer para você e para eles. Até aproveitar. Passou o nosso tempo, já chegou no nosso tempo, e é exatamente aquela câmera lá que você vai falar com o teu público. Maravilha. Com o pessoal que você encontra na rua, você trata, você vai falar para eles. Para que você veio? É isso. A gente veio para debater política em Ribeirão Preto. Há anos, Ribeirão Preto não se debate, Ribeirão Preto não se conhece. O debate político em Ribeirão Preto é colocado por debaixo do tapete, como querem fazer agora nessa eleição. Então eu digo para você, política é o espaço para solucionar os problemas que a gente tem. E quando eu ando nas periferias, quando eu converso com as pessoas, eu digo, ninguém ainda nos proibiu de gritar. Então a gente vai gritar, ou com a nossa garganta, ou a gente vai gritar eu e outras pessoas juntos, então cada vez mais pessoas gritam maior, e quando a gente consegue acessar um espaço na institucionalidade, significa que a gente vai gritar com o megafone. Então eu digo para as pessoas que eu conheço, a nossa candidatura e a nossa caminhada para vereador é para chegar na Câmara de Vereadores e usar aquilo lá como um instrumento de megafone, para gritar que Ribeirão Preto precisa se planejar, precisa se discutir, precisa se enxergar como uma cidade desigual, excludente, violenta com os mais pobres e mudar essa realidade. Mas a gente só vai conseguir fazer isso debatendo. Candidato que corre de debate, não confia nele não. Ricardo, foi um prazer, cara. Passou rapidinho. Estourou o tempo. O Rafone já estava avisando aqui no monitor. Foi um prazer estar aqui. Cara, meu. Todo sucesso, toda sorte e aí muita energia até para esse final aí. Muito obrigado, Ângelo. Pode Sartre termina aqui. O programa será transmitido na segunda-feira às 19 horas. Até lá. Maravilha.